Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa quarta-feira, que você possa colocar o teu coração aqui nesse momento, na presença de Deus. A gente estava lá na escola de embaixadoras hoje, falando sobre a beleza da gente poder ter esse lugar de encontro com Deus. Então, que você possa, nesse momento, nessa quarta-feira, começar esse dia colocando ali na presença de Deus todo o teu coração, todo o teu coração. Que você possa dizer: seja bem-vindo aqui, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero saber o que mais o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, andar contigo, mais perto, mais perto. Que você saiba que Deus é inesgotável. E que quanto mais você busca, mais Ele se revela. Quanto mais você busca, mais Ele se revela. Talvez você possa estar no meio de uma tempestade e você precisa de um abrigo. Talvez você está num momento de descanso e você precisa se permitir usufruir do descanso. Talvez você possa estar num tempo onde Deus está te posicionando para coisas novas e você precisa se abastecer. Eu não sei qual momento você tá, mas eu sei que, independente do momento, quem tem o que você precisa tá aqui nessa live hoje, que é o próprio Deus. E hoje o tema da nossa conversa é tirando as nossas cegueiras. A gente vai perceber quanto a gente tem dificuldade de enxergar o que Deus tem. Quanto a gente fica andando como cegos por aí. E aí a gente vai trombando nas coisas. E aí a gente não tem direção para o que a gente vai fazer. Então essa é uma palavra que Deus tem me dado há uns dias já. E tem falado tanto ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Para que a gente tire as vendas. Para que a gente possa enxergar claramente. Que você saia daqui, dessa live, com uma sensação de: agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo o que Deus está fazendo. Agora eu tô vendo o que Deus tem para mim. Nossa, eu não acredito que eu tava andando nesse escuro todo. Que a própria luz de Deus entre na tua casa. Que a própria luz de Deus entre no teu coração. E a luz de Deus, ela tem uma potência, né? Quando uma luz acende, tudo em volta ganha uma cor diferente. Tudo em volta fica mais iluminado. Então você vai sair dessa live mais iluminada. As coisas vão ter mais cor para você. Mais cor para você. E para nós da psicologia, cor é afeto. Quando a gente fala que a vida vai ficando desbotada, é porque a gente vai perdendo o afeto por aquilo. Talvez o seu trabalho tá desbotado, é porque a gente vai colocando menos afeto lá. Talvez as suas relações vão ficando desbotadas, é porque a gente vai colocando menos afeto. E aí tudo é preto e branco, tudo é mais do mesmo, né? Então que você possa colocar mais afeto, mas não qualquer afeto. É o amor e a luz que vem do próprio Deus. Presta atenção. O amor e a luz que vem direto do próprio Deus para o teu coração. Que nessa manhã você possa dizer: Jesus, eu não quero ficar em outro lugar que não no teu coração. Eu quero que esse seja o dia que eu me lembre que eu encostei a minha cabeça no teu coração.
nós vamos nos tornando pessoas adultas e nos esquecendo que a gente pode encostar nossa cabeça no coração de Deus. De que você também tem um lugar para descansar. De que Deus, ele tem alegria em te pegar no colo, em te colocar nesse abraço dele. Que nesse louvor você possa não se distrair. Não se distraia. Que você possa falar com ele. A gente já aprendeu que o louvor vem na frente de tudo. Porque enquanto a gente louva, Deus se levanta do trono. O Espírito Santo começa a dançar em você. Tudo começa a ser diferente. Fala para Deus: Deus, eu cheguei. Tô aqui. Fala com Ele. Fala: Deus, eu amo a sua presença. E Deus chegou dando um sorrisão que você tá aí. Ele tá feliz que você chegou aqui. Dá a mão para Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Se renda a Ele. Deus quer te levar mais fundo, mais perto. Existe um lugar secreto, onde Ele quer encontrar com você. Bem-vindo, Marcos. Que você possa dizer para Deus: eu quero estar nesse lugar com você. Eu quero te ver. Tua presença, teu sorriso é vida em mim. Em tuas mãos confio em ti, mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Tua glória quero ver. Fala pra Ele. Você precisa ir mais fundo, mais perto. Deus está falando: é você mesmo, Mara, vem mais perto. É você, Tati, vem mais perto. É você. Mônica, encosta a tua cabeça no meu peito. Mais perto. Fala pra Ele. A majestade é real. Senhor, una o céu e a terra nessa manhã. Revela-se para nós, Senhor. Tua majestade é real. Fala conosco, Deus. Me cobre com tua glória e poder. Tua majestade é real. Senhor, eu declaro casas sendo inundadas pela sua presença agora. Paredes, Senhor, que tinham perdido o brilho. Senhor, casas que não sentiam mais que eram lá. A tua glória entrando nesse lugar agora. Senhor, a nossa casa é a sua casa.
Eu declaro anjos tomando nossas casas. Anjos com suas asas cobrindo as nossas casas. E o louvor dos anjos se juntando a nós. Começa a falar palavras de amor para o teu Deus. Consagra a tua casa, a tua família nessa manhã. O teu coração. Começa a dizer: Senhor, a minha casa é sua. Sela essas paredes, essas portas, que só entre aqui o que é teu. Minha família é tua, Senhor. Toma cada um deles. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. Toma meu coração, Senhor. Toma o teu trono no meu coração. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Sinta a presença de Deus agora. Fala: Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero sair ali do raso. Quero te ver. Tua majestade é real. Senhor, assuma o trono na nossa casa. Tudo aquilo que foi entulhado, Senhor, e tirou o teu lugar, remove agora. Nós queremos mais de ti. Deixa a voz de Deus ecoar no seu ser agora. Recebe a presença dele agora. Começa a sentir mais de Deus nessa manhã. Mais de Deus nessa manhã. Que você possa ser tomada, envolvida pela presença do próprio Deus. Do próprio Deus nessa manhã. Oh, Jesus, seja bem-vindo aqui, fala com a gente, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo, tira as cegueiras dos nossos olhos, tira as cegueiras dos nossos olhos. Nós queremos te ver, nós queremos te ver, nós queremos ver o que você tem para nós queremos contemplar o teu céu aqui. Nós queremos, Senhor, enxergar o que nós não estamos vendo. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti. E a palavra que eu vou falar hoje é Marcos 8. Marcos 8. E eu quero muito que você não perca nenhum pedacinho dessa palavra, tá bom? Nenhum pedacinho dessa palavra. Deus, Ele tem falado tantas coisas ao meu coração através dessa palavra e eu quero muito compartilhar essa palavra com você. Essa palavra, ela começa, presta atenção que cada partezinha dessa palavra, Deus tem um ensinamento importante sobre tirar cegueiras. Você já viveu algo que você se sentiu enganado? Não é muito ruim essa sensação de se sentir enganado? E se eu disser que agora mesmo você está sendo enganado? Agora mesmo. Tem um monte de mentiras que tem inundado a tua mente e o teu coração e tem te impedido de enxergar. Platão, ele escreve um mito que ele chama o mito da caverna. E ele conta que tinham pessoas presas dentro de uma caverna. E elas olhavam, tinha uma fogueira na frente da caverna, e elas olhavam as sombras. Ela via a sombra de um passarinho, e ela chamava aquilo de passarinho. Ela via a sombra de uma árvore, e ela chamava aquilo de árvore. Mas ela nunca tinha visto um passarinho, uma árvore. E eles estavam todos acorrentados dentro dessa caverna. Presta atenção nesse detalhe. Eles estavam acorrentados dentro dessa caverna. Mas como eles nasceram assim, eles nem perceberam que estavam presos.
Mas tinha um homem que ficou incomodado com aquela corrente. E que ele via que a luz vinha de algum lugar. E ele conseguiu se soltar dessa corrente. E quando ele conseguiu se soltar dessa corrente, ele foi para fora da caverna. E no começo ele nem conseguia enxergar, porque era muita luz. Sabe quando você acorda e alguém abre a janela, acende a luz e você já fecha o olho assim? Quando a gente tá na escuridão, a gente tem dificuldade com a luz. Pega essa chave. Quando a gente tá na escuridão, a gente tem dificuldade com a luz. Mas depois a gente vai se acostumando com ela. E aí ele percebe que, na verdade, o que eles falavam que viam não eram as coisas, eram sombras. Eu quero dizer para você que agora mesmo a gente está sendo enganado por um monte de coisas que a gente está distraído e que são só sombras. Só sombras. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não foi Ele que revelou, não é a verdade. Se não está nele, não é vida. Às vezes você está chamando de vida o que não é vida. Às vezes você está chamando de fé o que não é fé. Às vezes você está tão envolvida com tantas preocupações exatamente porque você não está vendo. Não está vendo. Existem pesquisas que mostram, eu já contei isso aqui, que quando as caravelas chegaram na América, os índios não viam. Elas estavam lá já, mas eles não viam, porque eles não tinham nenhuma referência de caravela. Então tem muitas coisas que nós não decodificamos, porque a gente nem tem uma referência. Então a gente nem consegue enxergar. Tem milagres que Deus já está fazendo na tua vida e que você não consegue enxergar. O tempo vai gerando cegueiras em nós. Cegueiras. Uma das maiores cegueiras que a gente pode ter é a gente ir se acostumando com as coisas. Deixa eu te perguntar. Você viu o pôr do sol ontem? Você viu as estrelas ontem? Assim como você se acostuma com o pôr do sol e com as estrelas e você já não para ver, talvez você já desistiu e já não vê mais o sorriso das pessoas que você ama. Você não para mais para olhar. Entende? A gente vai colocando máscaras dentro de nós. Nós vamos ficando acorrentados por sabotadores que não nos permitem enxergar as coisas do jeito que elas são. Você já ficou desesperado por uma coisa que nunca aconteceu? Você estava cego. Mas a grande questão é que você não via. Então eu quero te chamar para que você compreenda que tem algumas vendas que estão te impedindo de andar aonde você tinha que andar. De ousar fazer o que você precisava fazer. Sabe? Que você possa, nessa live, compreender que tem muitas coisas que a gente não enxerga, mas poderia. Que a gente vê como vultos, mas que a gente poderia ver claramente. Sabe quando você não tem a realidade do céu dentro do seu coração? Você não tá vendo. Você não tá vendo. A terra, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que tem aqui na terra é uma projeção do que rola no céu. Entende? Então, a gente precisa estar muito atento a essa realidade. Mas se a gente não vê, a gente fica tateando as coisas. Quantas brigas você fez porque você não entendeu qual era o seu papel? Quantas coisas você já desistiu porque você só via 1 metro de distância? E talvez não aquilo que Deus via. Existe
um livro que Napoleão Hill escreveu. E ele disse que ele percebeu, numa pesquisa que ele fez com mais de 25 mil pessoas, de que as pessoas que desistiram, elas estavam a um passo do sucesso. Mas elas desistiram. Elas nunca estiveram tão perto do sucesso, mas elas desistiram. Sabe por que elas desistiram? Agora imagina se elas vissem que elas estavam ao passo do sucesso. Você acha que elas desistiriam? É porque elas não viram. Às vezes você está a um passo de viver a promessa, mas como você não vê, você anda para trás. Entende? A visão é algo muito precioso. Tenta fazer um exercício hoje e andar alguns minutos na sua casa de olho fechado. E você vai ver o quanto que a gente se desnorteia, ou quanto a gente precisa tatear tudo. Né? Eu tô falando dentro da sua casa, que você já conhece. Imagina num lugar onde você não conhece. O que a nossa mente vê é só um pedacinho. É só um pedacinho. Mas lembrar, eu já falei sobre isso, a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. A gente não vê a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos. De acordo com o seu repertório. Que você foi ensinada pela tua mãe, que a sua mãe foi ensinada pela tua avó, e nós vamos chegar lá em Eva. Cadê a Elaine para falar que nós vamos pegar Eva? Mas se a gente tiver a mente de Cristo, nós veremos as coisas como Cristo vê. Fecha teus olhos agora. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti e nós temos tantas vendas, tantas crenças falsas, tantos enganos. Senhor, eu te peço que o Senhor tire as vendas que têm impedido que nós vejamos os nossos relacionamentos da maneira como o Senhor vê. Senhor, eu te peço agora que o Senhor dê a visão de cada cônjuge como o Senhor enxerga. Senhor, os nossos olhares distorcidos por tantas memórias têm feito com que a gente não veja o Teu novo. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tire as vendas para aquilo que o Senhor deseja que nós façamos no nosso trabalho e nos nossos ministérios. Nós temos tido tanto medo, Senhor. Nós temos tido tanta reclamação. Eu te peço, Senhor, tire as vendas para que nós vejamos claramente aonde o Senhor deseja que nós andemos. Aquilo que nós façamos. Senhor, eu quero te pedir, tire as vendas que nos impedem de olhar para Ti. Que nos impede de reconhecer quem o Senhor é e quem nós somos. E ficarmos enganadas. Senhor, tira as vendas para que nós Te vejamos claramente. E para que nós possamos assumir quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 8 começa falando sobre a segunda multiplicação dos pães. Presta atenção. Talvez você se lembre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Mas aqui em Marcos é uma segunda multiplicação. E aí, na palavra, né? Diz que Jesus olha para a multidão e olha, presta atenção, ele fala para os discípulos agora. Eu tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eu quero primeiro parar nessa parte. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando você está buscando Deus, Ele está olhando para você. Eu queria muito que você tirasse a primeira mentira do seu olho, que é achar que Deus tem muita coisa para fazer.
e que ele não tem tempo de olhar para você. Entendeu? Essa é a primeira grande mentira. Viu? Deus, ele tem muita coisa para fazer, mas ele é onipotente. Ele é onipotente. Claro que ele pode olhar para você. E ele tá olhando. E ele não só tá olhando, mas ninguém tinha pedido comida aqui. Mas ele teve compaixão. Presta atenção. Deus tem compaixão de você. Ele desce o coração dele perto de você. Ele tem compaixão do que você está vivendo. Ele tem compaixão. E ele entende qual é a sua necessidade. Ele entende qual é a sua necessidade. Porque o coração dele está olhando para você. Compaixão é a nossa capacidade de olhar com o coração para o outro. É de olhar com o coração. E sabe, Joana, qual que era o problema deles aqui? Fome. Não é que eles não tinham comida, que eles eram miseráveis. Não, mas assim, eles não podem voltar para casa sem comer. Sabe, se tem uma coisa gostosa, quando eu vou na casa da minha mãe, da minha sogra, que elas fazem marmita para eu levar. Deus, ele curte marmita, sabe? Ele quer que você leve um pedacinho de cuidado com você. Que você leve um pedacinho do cuidado dele com você. E eu quero muito que você saiba que Deus, ele olha para você com o coração. Ele não tá só olhando para você como talvez te disseram que é um Deus que tá olhando assim. Você, hein? Disseram que era mulher de fé, ó. Não. Deus olha com compaixão. E ele olha pro detalhe. Ele olha pro detalhe. Ele tava lá, juntinho deles, trazendo palavras, fazendo milagres. Mas aí ele olha para um detalhe, eles não vão voltar sem comer. Eles estão aqui comigo. Eu vou fazer uma coisa para eles. Mas aí, olha só, ele diz que ele não vai deixar ir embora em jejum para casa. Eu quero muito que você saiba disso no teu coração. Deus, ele quer te preencher. Essa mulher aí foi na live de novo. Ela tem me buscado. Eu não vou deixar ela ir vazia para casa. Eu não vou deixar ela ir sem nada para casa. Eu vou fazer um potinho para ela. Deus é esse que faz um potinho para você levar para casa. Ele não vai te deixar ir vazia para casa. Não é possível encontrar Deus e ir embora vazio. Na verdade, só tem um jeito de você ir embora vazio depois que você encontra Deus. Se você não aceitar o que Ele tem. Se você quiser ficar só com o que você tem. Então, a possibilidade de você ir embora vazio depende de você não querer. E aí essa é a segunda venda que eu quero te tirar hoje. Muitas pessoas dizem que é o teu pecado que impede você de receber. Mas eu não vejo aqui Jesus falando assim, só os que não têm pecado chega mais. Não. Ele não falou nada disso. Ele não disse isso. Pecado não é um problema para Deus. Ele resolve isso. Inclusive mandou o filho dele. E aí ele fala, se arrependa e não volta para esse lugar, porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Você está no caminho errado. Você está cego. Mas o que impede você de receber de Deus é a sua força. É você contar só com você. O jovem rico foi embora para casa. Vazio. Mesmo que ele fosse rico. Porque ele ficou só com as coisas dele. Então, que você saiba que Deus não vai te deixar ir embora vazio, a não ser que você fique apegado só nas suas coisas.
Agora, se você entender que é Deus quem tem o que você precisa, minha filha, ele não vai deixar você ir embora em jejum. E aí ele vai falar, olha só, tem muita gente que veio de longe. E aí os discípulos falam, mas olha só, pão aqui no deserto. Aqui não fala quem falou isso, mas eu acho que foi o Pedrão. Eu acho que foi Pedro. Eu acho que foi Pedro, porque Pedro é quem levantava a mão para falar as groselhas, né? Que todo mundo pensava e não tinha coragem. Pedro tinha sinceridade no coração dele. Então ele era um pescador, né? E ele fala assim, viu? Mas alguém vai fazer alguma coisa aqui no deserto? Tá vendo, ó? Não tô vendo um rio pra eu pegar peixe, não tô vendo alguma coisa. Aqui no deserto? Muitas vezes quando você mais precisa, é que você pode, nesse momento, ficar preso no impossível ou na fé. Presta atenção. É no deserto. É quando você mais precisa. Que você pode olhar e falar, não tem nada. Ou você pode dizer, eu preciso daquele que tem tudo. Eu preciso do eu sou. Pedrão só estava contando com as coisas materiais. Qual que era a visão dele? Apenas para as coisas desse mundo. Estamos no deserto. Estamos no deserto. Talvez você pode dizer, não, você não sabe como é que tá meu casamento, Fernanda. Você não sabe como é que tá meu trabalho, Fernanda. Você não sabe como tá minhas finanças. Você não sabe como que eu tô em depressão. Você não sabe como eu tô. Você não tem noção do tamanho do meu deserto. Aqui, nesse deserto, viu? É no lugar do impossível. É no lugar do impossível que você se rende para que o Deus do impossível faça. O departamento de Deus é o departamento do impossível. Chegou no departamento certo. Se você tem um impossível no teu coração hoje, você chegou no lugar certo. Você chegou no lugar certo. E aí, Deus pergunta. Jesus pergunta. Quantos pães tendes? 7 é a resposta. Nós estamos na segunda multiplicação dos pães. E aí ele fala, senta todo mundo no chão. Eu gosto muito dessa parte. Quando Deus te manda sentar. Quando Deus te manda descansar. Quando Deus fala, senta. É porque Ele está falando assim, deixa estabelecer a ordem correta das coisas. Pode sentar, que eu vou fazer alguma coisa. Às vezes você está aí desesperado, pensando o que você vai fazer, o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer. Ele está falando, senta, senta. Senta porque a partir do pouco que você tem, eu vou fazer um muito. Qual é o princípio da multiplicação? Entrega. Entrega o que você tem. Mas é só isso. Talvez hoje o que você tenha são lágrimas. Talvez hoje o que você tenha um constrangimento. Talvez o que você tem hoje são 7 pães. Talvez o que você tem hoje é um trabalho. A grande questão é que a gente quer que Deus faça mágica. Quando Ele está falando, filho, eu faço parceria. Me entrega o que você tem. Tem muita gente esperando ser alimentado por Deus e preenchido por Deus. Falando, faz aí, Deus. E não, faça-se em mim, Deus. Fé não é ficar relaxado. Fé é ter a tranquilidade de que é Ele que está no comando. E se Ele está no comando, você obedece. O que você tem? Às vezes você não vê, você fala, eu preciso tanto. Deus fala assim, o que você tem? Você sabe cozinhar? Começa a fazer pão. O que você tem? Você tem 5 minutos? Me entrega. Ajoelha esses 5 minutos.
O que você tem hoje? Né? Qual que é o fio que você tem ainda no seu relacionamento? Você tem a mesa? Coloca a mesa, faz uma comida gostosa. O que você tem? É a primeira pergunta dele. E talvez nessa hora a gente quer dizer, você tá maluco? Eu tô aqui porque eu não tenho. Viu? Ele já viu. Mas ele quer te mostrar que o que você tem nas mãos dele tem upgrade. O que você tem nas suas mãos é muito insuficiente. Quase impossível. Mas o que você tem nas mãos dele tem upgrade. Então, coloca o que você tem na mão certa. E a hora que ele, olha o que ele faz, ele dá graças. Esse é o segundo princípio da multiplicação. Gratidão. Enquanto você reclama, você abre buraco. Enquanto você agradece, você abre espaço para receber. Pega essa chave. Enquanto você reclama, você só abre buraco. Mas quando você agradece, você abre espaço para receber mais. Olhe para você. Toda vez que minha filha me agradece de algo, eu quero fazer mais ainda para ela. Se eu que sou humana sou assim, olha Deus. E se não fosse assim, Jesus não pegaria e agradeceria. Então você precisa agradecer pelo pouquinho que você tem mesmo. Você começa a agradecer e Deus vai multiplicando. Oferece e agradece ao invés de você reclamar. Mas eu só tenho essa desgraça aqui dentro da minha casa. Nenhuma bitoca me dá. Mas eu só tenho esse trabalho ruim que eu não aguento mais ir. Criando buraco para você cair e ficar lá dentro. Mas eu não tenho a vida que eu queria. Reclama e você vai ficar criando buraco. Agora, se você agradece, Senhor, obrigada. Obrigada por esse trabalho. Eu ainda não sei onde o Senhor vai me levar, não é esse lugar que eu quero ficar. Você está lembrando, Senhor, mas hoje, obrigado que o Senhor me pôs aqui. E talvez é dentro dele que Deus vai te levar para um outro patamar. Começa a agradecer. E aí, ele fala que tinha também alguns peixinhos e deu graças, ordenou que pusesse adiante. E todos comeram e se saciaram. Eu já preguei sobre a multiplicação dos pães. Eu não vou me ater aqui, tá? Porque eu quero chegar numa outra parte, né? Ali comeram quase 4.000 pessoas, né? Quase 4.000 pessoas. E todos se saciaram. E ele entrou no barco com os discípulos e foi. Aqui, então, ele acabou de fazer isso, entrou no barco com os discípulos. E os fariseus que estavam ali, presta atenção, os fariseus que estavam ali, começaram a disputar com Jesus, para que ele pudesse mandar um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, porque pede essa geração um sinal. Em verdade eu vos digo, essa geração não vai dar nenhum sinal. E deixando, entrou no barco. E quando ele entrou no barco, presta atenção que é essa parte que eu quero falar hoje. Quando ele entrou no barco, aqui diz que os discípulos se esqueceram de levar pão no barco. E não tinham consigo senão um pão. E aí Jesus entra no barco e diz assim, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí os discípulos começam a discutir entre si. Será que ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer o pão? Porque aqui, dessa vez, sobrou 7 cestos, né? E aí eles começam a pensar isso. Né? Será que ele está falando isso porque ele não trouxe o pão? A gente esqueceu o pão? E aí, Jesus olha para eles e fala, por que vocês estão falando sobre não ter pão? Vocês não compreenderam ainda? Vocês ainda têm o seu coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. E não lembrais.
Vocês não lembram quando eu parti 5 pão entre 5.000? Quantas cestas cheias de pedaço vocês levantaram? E eles responderam em coro, 12. E quando eu parti esses 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Eles dizem, 7. E ele fala, como vocês não entenderam ainda? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Jesus entra no barco e ele fala, cuidado para não serem como o fermento dos fariseus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de um alerta. Quando ele está falando cuidado, é um alerta. Qual é o fermento dos fariseus? É um fermento que não cresce. É um fermento oco. Os fariseus estavam lá e viram a multiplicação dos pães. E começaram a pedir sinais no céu para ter certeza que ele era ele. Que Jesus era o Messias. Olha só o que ele está falando. Tem milagre acontecendo e você ainda está duvidando. Um grande ingrediente do fermento dos fariseus é a dúvida. Que faz você ficar oca. Você está diante de um milagre, você ainda duvida. Você não tem memória. Você não tem memória para tudo que Deus já fez na sua vida. Ele está falando, toma cuidado, porque você está colocando um monte de coisa para dentro que te enche, mas não te faz crescer. O que você está colocando hoje para dentro de você, que apenas fermenta, mas não te faz crescer? Ódio fermenta, mágoa fermenta, mas não te faz crescer. Toma cuidado com esse fermento. Você está aí fermentando dentro. Mágoa. Remoendo coisas que não te fazem crescer. Você está aí na fofoca. Falando dos outros. A hora que você vê, você já falou do outro. Um fermento que vai lá e a hora que você está falando de alguém é empolgante. Presta atenção, é fermento. Mas não te faz crescer. A hora que você tá numa discussão no seu relacionamento, fermenta as coisas dentro de você, mas não te faz crescer. Não te faz crescer, não tem consistência. A hora que você tá reclamando do seu chefe, fermenta, mas não te faz crescer. Não te faz crescer. Que você primeiro esteja em alerta. Jesus está dando um alerta para os discípulos. E se nós estamos aqui como discípulos do Senhor, Ele está falando, cuidado. Cuidado. Você está se alimentando de coisas que não te fazem crescer. Que não estão te sustentando. Você está colocando coisas para dentro. Olha para o teu tempo e olha como você tem reagido às vivências. Elas têm te feito crescer. Você não pode dormir do mesmo tamanho que você acordou, tá bom? Você não pode dormir do mesmo jeito que você acordou. Você precisa ter crescido. Você precisa ter crescido em fé. Você precisa ter aprendido lições novas. Você não pode dormir do mesmo jeito que acordou, mas tem gente definhando. Ele está falando, os fariseus são os caras que mais falavam de Deus, mas era um fermento oco, que não fazia crescer. Eles eram os caras que falavam mais do que é correto, mas não tinham palavras de vida. Você pode se achar a pessoa correta da igreja com um fermento de fariseu, apontando o dedo para quem não está fazendo aquilo que você acha que tinha que fazer, mas você está apontando o dedo. Então você não está fazendo crescer. Ao invés de você estar em intercessão. As suas palavras têm feito o seu marido, a tua esposa crescerem?
Ou esse é um fermento de fariseu? Como é que você tem cuidado disso? Mas a gente tem cegueira. E sabe que os discípulos, eles não estão entendendo que Jesus está dizendo isso. Eles pensam, será que é porque a gente esqueceu do pão? Presta atenção. Tem uma cegueira muito importante dos nossos dias, mas que não são só dos nossos dias, estavam entre os discípulos. A gente se esquece que Deus é Deus. E aí, a cada vivência que a gente tem, a gente se desespera. Você acabou de viver um milagre, mas você não acha que aquele que fez o milagre ontem é o mesmo que vai fazer o milagre hoje? Os discípulos pensaram, a gente não trouxe pão. Aí Jesus fala assim, vocês estão de sacanagem que vocês estão pensando no pão? Vocês ainda não entenderam? Vocês estão com o cara que multiplicou o pão? Eu não multipliquei lá 5.000 homens, agora 4.000 homens. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão preocupados? Aqui, hoje eu quero falar sobre a cegueira da preocupação, que te deixa ocupado previamente. A cegueira da preocupação, que faz você só olhar para o que você não tem. A cegueira da preocupação, que te faz ficar no controle o tempo inteiro. E qual é o grande problema da cegueira da preocupação? É que tira Deus do lugar de Deus. Você não entendeu ainda com quem você tá? É porque o teu coração tá endurecido. É porque você precisa estar no controle de tudo. É porque você ainda não se rendeu. Os discípulos também estavam lá. Eles já não eram fermento dos fariseus, mas eles estavam preocupados com pão. Jesus disse, não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir. Não vos preocupeis com coisa alguma. Coisa alguma. O que você está preocupada? Thalita, o que você está preocupada? Kelly? Pri? O que você está preocupada, Jane? O que você está preocupada ainda? Você não entendeu ainda quem que é Deus. Como você diz que você tem fé, se você não entendeu quem é Deus? Se você não entendeu o que Ele pode fazer? Ele está te chamando para falar, não acredito que você ainda não entendeu. Você não tem memória? Você não tem memória de tudo que eu já fiz para você? Você não tem memória, não. No nosso último congresso de liderança de Mulheres de Fé, a gente deu uma caixa para você colocar ali cada coisinha de memória, para ser um memorial de milagres. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E Jesus está te chamando a atenção. Você se esqueceu? Você se esqueceu de quem eu sou? Você se esqueceu? E na continuidade da palavra, a hora que eles chegam do outro lado, tem um cego que pede para ver. E Jesus, ele põe a mão no cego. E aí ele pergunta para o cego, o que você está vendo? O cego diz, vejo o homem como árvores. E aí ele põe a mão de novo e depois o cego vê claramente. E muita gente fala, Jesus errou? Como assim? Ele foi fazer um milagre e ele estava vendo em passado? Não, Jesus estava mostrando para os discípulos exatamente o que acabou de acontecer. Ele estava treinando os discípulos e dizendo, ei, vocês estão vendo vultos. Não é sobre essa visão que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês vejam com o meu olhar. Vocês precisam ser curados, todos vocês, dessa cegueira. E vocês precisam ver quem eu sou. E na continuidade, ainda em Marcos 8, ele pergunta para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? E nessa hora, Pedro diz, você é o Messias. E aí ele diz, então isso foi revelado do céu. E ele fala, vocês, essa é a maior visão. Compreender que Jesus é Deus. Que Ele tem compaixão. Que Ele está com você. Ele é ninguém menos do que Deus.
que você tire as suas vendas. Enxergue que é Deus que está com você. Coloca Deus no lugar de Deus. Não fique vendo vultos. Não fique olhando para situações. Não fique pensando no pão. Olhe para Deus e saiba que Ele é Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada porque o Senhor quer que nós te vejamos claramente. Que a gente não seja como o fermento dos fariseus, que falam que acreditam, mas que não guardam os teus sinais do lado de dentro. Que falam que acreditam, mas que no fundo não te colocam no lugar de Deus. Querem te colocar à prova porque no fundo não confiam que o Senhor é Deus. Senhor, nos dê uma visão de fé. Nos dê uma visão de confiança. Nos dê uma visão de revelação. Nos dê uma visão que conta contigo, com a tua multiplicação, com a tua provisão, com o teu cuidado, com a tua compaixão. Faz isso, Deus. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero te pedir que nessa semana você viva como um propósito nessa semana. Falar, Deus, como você está vendo essa situação? Me ensina a olhar de drone. Tira as minhas vendas. Tira as minhas vendas. Como você está vendo? Deixa Deus no lugar de Deus. Você tem um Deus. E não escolha se alimentar e nem ser fermento dos fariseus. Silencia, não faça fofoca. Não julgue. Não se encha de coisas que não te fazem crescer. Mas esteja se alimentando de Deus. Amém? Um beijo grande. Até quarta-feira. Que a gente possa ter uma semana cheia da visão de Deus.